Bom, bom dia, pessoal. Pegando aqui na sequência do Gento, acho que foi um mês bem difícil aqui para a gente nos fundos de macro. Acho que todo mundo tem acompanhado, tem um mês bem desafiador. A gente já estava vivendo com um movimento bem forte de abertura de taxa de juros lá fora, e agora, ao longo desse mês, você ainda adicionou é, o risco fiscal. Tá? Eu acho que quando a gente olha para o mês, foi um mês em que os juros tiveram um movimento muito forte. Tá? Eu acho que quando você olha para a curva nominal, ela abriu qualquer coisa entre 40 e 50 bases. Quando você olha para juros reais, eles abriram entre 50 e 60. Então, a grande diferença do que a gente imaginava foi que os juros reais não conseguiram oferecer uma proteção maior. Quando a gente olha esses últimos 2 meses, uma NTN-B de 3 anos, por exemplo, abriu 120 bases. Tá? Isso foi basicamente o mesmo movimento que você teve no Joesley Day, basicamente o mesmo movimento que você teve ali em 2018 com a greve de caminhoneiros e quando o Banco Central teve que rever o ciclo de queda, sendo que naquelas duas ocasiões você teve uma alta muito grande da inflação implícita. Então, a inflação implícita te protegeu de alguma forma. Essa vez isso não aconteceu, tá? A gente acha que tem um pouco a ver com o técnico do mercado, mas de toda forma foi um movimento muito, muito, muito forte. Quando você olha para a NTN-B de 3 anos, por exemplo, ela está mais ou menos no mesmo nível de que uma NTN-B de 3 anos era ali no final de 2015, no governo Dilma. Então, a gente acha que tem um prêmio muito grande. É, o cenário mudou? Mudou. Eu acho que nesse ambiente de juros externos mais altos, é, o Banco Central vai ter dificuldade de botar o patamar de Selic para um nível tão baixo quanto a gente imaginou no passado. O que não quer dizer que não possa ir para juros para um nível muito mais baixo do que está na curva hoje em dia. Tá? Então, quando a gente olha para a curva de juros hoje em dia, ela tem uma Selic em torno de 11% precificado. A gente acha que é bem na banda de cima do que é razoável. Como o Genta falou, a gente acha que pelo menos 150, 200 bases de queda está garantido aqui de onde a gente está. Seria muito difícil o Banco Central não entregar pelo menos isso. É, E para o Banco Central não entregar isso, a gente acha que uma de duas coisas deveriam acontecer, né? Uma desvalorização mais forte do câmbio ou uma inflação muito pior do que a gente está vendo. No cenário de uma inflação muito pior, eu acho que a NTN-B te oferece uma proteção, tá? E num cenário de uma desvalorização cambial, o que a gente tem feito, a gente já vinha comentado isso antes, é voltar a ter posições compradas em dólares contra real, que não se comportaram bem. Assim, quando a gente olha para o resultado do fundo no mês, a gente teve perdas no mercado de juros, no mercado de câmbio, que a gente estava comprado em dólar contra real, não conseguiu oferecer um resultado positivo, né? A gente perdeu o dinheiro comprado em dólar, basicamente o carrego, né? O câmbio ficou parado no mês, você perdeu o carrego. É, A gente teve ganhos em posições vendidas em bolsa, principalmente bolsa americana, que já encerramos, a gente tem uma exposição líquida perto de zero em bolsas hoje. A gente não vê muito valor para um lado nem para o outro. É, mas pensando no portfólio como um todo, a gente continua achando uma assimetria muito grande na parte dos juros. Dito isso, a gente já veio ajustando o nosso tamanho, né? Eu acho que a gente foi muito surpreendido com a velocidade da piora do mercado, com a velocidade da reprecificação, e de fato teve uma piora. Eu acho que com juros lá fora perto de 5%, juros longos nos Estados Unidos, essas coisas aqui começam a ficar um pouco mais. O quão longe você pode ir no ciclo começa a ficar mais questionado. A gente acha que uma Selic perto de 10 é completamente factível e num cenário minimamente construtivo você pode ir abaixo disso. Dito isso, a Selic está perto de 11 na curva, então a gente acha que tem assimetria ainda, mas dito isso, essa assimetria se reduziu com a piora do mercado lá fora, né, com a piora do cenário lá fora, e por isso a gente vem reduzindo as posições também. Em geral, foi um movimento, como eu falei, é, bastante violento, bastante forte, tanto lá fora quanto aqui. Quando a gente já citou isso no passado, quando você olha o movimento nesse ano na taxa de 30 anos americana, é o maior movimento que você tem na história da Bloomberg, que vai desde 77, 1977, então é a maior abertura anual do juros de 30 anos, desde 1977, pelo menos. Então foi um movimento muito forte. E tem afetando, como o Genta falou, juros de todos os países, não só no Brasil. Quando você olha México, Colômbia, Chile, Hungria, Israel, todos os países tiveram um movimento forte e a gente não se furtou disso. A gente acha que a gente tem um cenário melhor, no geral, que esses outros países, mas que no curto prazo a gente está vivendo com um ambiente um pouco mais hostil de taxas de juros.
Além disso, a gente acha que tem um risco bem razoável, não precificado, do Fed ter que reabrir o processo de alta de juros. Acho que o mercado hoje atribui uma probabilidade baixíssima para o Fed voltar a subir juros, né? Acho que tem uma probabilidade bem baixa de alta em dezembro e é isso. É, a gente acha que existe um risco não desprezível do Fed ter que voltar a subir juros. E se ele voltar a subir juros, pode ser que seja mais 50 vezes, não só mais 0,25. A gente acha que isso aí seria um risco razoável. Para isso, a gente também tem proteções, a gente tem posições tomadas em juros de meio do ano que vem. A gente acha que tem uma simetria bem grande ali, via uma estrutura de opções, principalmente. Mas a gente, de fato, a gente está num ambiente um pouco mais desafiador para a taxa de juros no mundo. Diferente do que a gente viu no passado, todo o ajuste tem sido feito via taxa de juros. Então, por exemplo, você olha o México, outros países da América Latina, etc., o ajuste todo veio na taxa de juros e não na taxa de câmbio. Por quê? Porque o ajuste nos Estados Unidos está sendo na taxa de juros longa e não na taxa de juros curtas. Então, a gente acha que se você reabrir esse ciclo de que é alta nos Estados Unidos, você de fato pode ter um movimento, continuar um movimento na taxa de juros no mundo, mas dessa vez a taxa de câmbio deveria acompanhar. Então, a gente gosta da proteção de dólar. Resumindo, então, a gente vê uma simetria ainda muito grande na posição em juros reais, tá? Muito grande. Uma NTNB de 3 anos, perto de 6,20, num cenário de queda de juros, é um negócio que poucas vezes a gente viu, só em momentos de estresse. É, a gente diminuiu a posição para ajustar a volatilidade do mercado a um cenário que de fato é um pouco pior do que a gente imaginava. Eu acho que é inegável isso, que o prêmio nesses níveis é menor do que a gente imaginaria 3 meses atrás. Se alguém me dissesse há 3 meses atrás que uma B estaria 6,20, eu acharia um prêmio de 200 bases. Hoje eu não acho a mesma coisa, mas acho que tem um prêmio substancial. É, então a gente diminuiu um pouco a posição e tem buscado hedges que a gente acha mais razoável. A posição comprada em dólar e principalmente essa posição tomada em juros curtos nos Estados Unidos. É, Acho que é um mês difícil, foi um mês difícil para a indústria como um todo. Não é a primeira vez, né? A gente já teve momentos de drawdown no fundo relevantes. Nesses 7 anos e meio, todas as vezes a gente conseguiu é, reconquistar o resultado, entregar um resultado consistente ao longo dos anos. E a gente imagina que dessa vez não será diferente. Agora, o prazo é impossível dizer. A gente tem bastante confiança ainda que a gente consegue voltar a performar ao longo dos próximos meses, mas de fato, no curto prazo, é um período um pouco mais, como eu falei, hostil para a taxa de juros. Mas nessas horas também se criam as grandes assimetrias. É, Acho que no geral é isso. Depois eu volto para se tiver alguma pergunta.